Olá pessoal, eu sou Robério Ferreira e hoje eu tenho aqui a grata satisfação de estar com um grande amigo, irmão de República. Estivemos juntos na Universidade Federal de Lavras, moramos juntos um período, então somos irmãos de República, o professor Dr. Vespasiano Borges de Paiva Neto. E hoje a gente vai aproveitar aqui a oportunidade para tratar com o Dr. Vespasiano, o Vespasiano, para todos nós que o conhecemos, né, da publicação dele. Então, Vespasiano publicou um livro recentemente e nos deu a grande honra da gente estar fazendo aqui esse lançamento do livro dele. O livro está intitulado Orquidácea no Nordeste do Mato Grosso do Sul. E o Vespasiano Borges de Paiva Neto tem coautoria aí também do Fábio de Barros. Então é uma grata satisfação aqui estar contigo, irmão, amigo, Vespasiano Borges, para a gente tratar um pouquinho dessa tua obra, né? Eu dei uma olhada aqui, excelente o material. Então a gente vai estar tratando com o Vespasiano Borges do que é essa obra, de qual é o propósito da obra dele com o Fábio e a quem isso pode servir. Bom, começando o nosso bate-papo aqui, é um prazer, Vespasiano Borges, estar contigo, ter a oportunidade de lançar o seu livro, é espetacular, e desejar muito sucesso desde já. Gostaria que você falasse um pouquinho, fizesse uma breve apresentação do seu livro, né, com o Fábio, obviamente, e compartilhasse conosco. Como foi que surgiu o seu interesse pelas orquídeas do Mato Grosso do Sul? Muito obrigado, Robério, pelo convite para participar aqui do seu canal, né, num momento, vamos dizer, especial, né, que é como você já se referiu, o lançamento do nosso livro, né, em coautoria com o colega Fábio de Barros, lá do Instituto de Botânica de São Paulo, e reiterar, né, o prazer de estar conversando com você. Realmente é uma amizade aí de 2 décadas, né? E esse livro, né? Como é que ele surgiu? Acredite, esse livro ele veio premiar um período de longa convivência com orquídeas, né? Exatamente nessa região do Nordeste do Mato Grosso do Sul. Eu residia numa cidade chamada Chapadão do Sul, quase divisa com o estado de Goiás. Há lá um campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu estava lotado, então, à época, né? E em 2008, eu fui procurado por um residente lá da cidade, um cara apaixonado por orquídeas, né? Chama Miguel, que inclusive é aqui do estado da Bahia, mas reside lá no Mato Grosso do Sul até hoje. E ele veio com uma demanda de propagação de orquídeas. A gente tinha um laboratório de micropropagação lá e ele estava interessado em multiplicar algumas orquídeas. E ele tinha uma grande quantidade de orquídeas nativas, né, em sua residência. E aí esse primeiro contato foi me levando a conhecer outras pessoas. E quando eu menos espero, já estava, né, imerso no mundo das orquídeas. E aí, obviamente, conhecendo muitas pessoas com uma grande quantidade de orquídeas nativas em casa, isso me gerou uma preocupação. E eu, então, formulei um projeto para a identificação dessas espécies lá da região, submeti à Agência de Fomento do Estado, né? E o projeto foi aprovado. Em seguida, foi aprovado também no CNPq. E aí era um projeto que tinha vários objetivos, né? O primeiro, obviamente, era o levantamento florístico, a multiplicação desse material e a reintrodução desse material nas fazendas onde eventualmente essas espécies eram naturalmente encontradas. Então, quase que uma
um repovoamento, né? E por quê? Porque a gente percebeu que o hábito de coleta era muito forte na região. Então, quando a gente foi conhecendo muitas casas com um grande número de espécimes, então nós sentimos essa necessidade. Paralelo a isso, obviamente, um trabalho de conscientização, né, para que as pessoas melhorassem o cuidar das orquídeas para que não tivessem que retornar ao local para uma recoleta, né? Então era um projeto bem amplo, se estendeu até 2016, que foi quando eu saí da UFMS e vim para a Univasf, né? E, obviamente, o Fábio entra nesse projeto já desde o início, desde a sua concepção, como o taxonomista, né? Ele é fantástico, né? Muitos taxonomistas que nós temos hoje no Brasil que trabalham com orquídeas passaram pela formação do Fábio, né? Então, uma pessoa que tem muita gratidão, porque desde o início já abraçou a causa, foi algumas vezes até Chapadão do Sul para fazer algumas coletas com a gente. Então, uma pessoa fantástica. Então, assim, de início, de forma bem resumida, esse é mais ou menos o histórico do meu envolvimento, né, com orquídeas. E quando eu saí lá do Mato Grosso do Sul, veio a ideia de colocar isso no livro, né? À época a gente tinha publicado um artigo científico, também em parceria com o Fábio, com a atualização das espécies lá no Mato Grosso do Sul, e aí ficou ainda aquela ideia do livro, e depois de muito trabalho, eis que nós conseguimos finalizar a obra. E como você já falou, desde o início eu pensei muito nas pessoas que tinham orquídeas lá na região, né? Então o livro ele aborda características das espécies, mas também um pouco de como cuidar, né? O substrato, o ambiente mais adequado em função de todos os experimentos que nós realizamos com essas espécies que compõem esta obra. Enfim, esse casamento, essa parceria aí com o Fábio foi decisiva, né? Foi uma coisa que veio bem a calhar, veio bem mesmo no momento e funcionou, né? Essa interação entre vocês, essa sintonia entre vocês, culminando com a publicação da obra, né? Nem todos os projetos têm essa finalização e vocês conseguiram fazer esse fechamento com chave de ouro. Bom, eu verifiquei aqui, dei uma olhada, vocês trabalharam com esse levantamento em 5 municípios do Mato Grosso do Sul: Chapadão do Sul, Costa Rica, Cacilândia, Paraíso das Águas e Figueirão. É isso? Rapidamente eu dei uma passada. Se eu não errei na contagem aqui, vocês descrevem aí 60 gêneros e 100 espécies, que é o que compõe esse material de vocês, que pode ser usado aí como manual de campo, como um livro de bolso da orquidofilia, para os apaixonados, para aqueles que querem visitar, conhecer rapidamente. Então isso é bem funcional. 60 gêneros, 100 espécies descritas para vocês nesses 5 municípios. Ficou alguma coisa para trás da pesquisa que vocês não conseguiram identificar? Tem mais alguma coisa que está no bolso aí para sair daqui uns dias? Como é? Na verdade, Roberto, eu diria que tem mais ou menos umas 60 espécies que não entraram nesse primeiro livro, né? Não sei se vou ter fôlego para um segundo volume, né? Mas a gente preferiu, nesse primeiro
nesse primeiro volume, vamos dizer assim, as espécies já identificadas, né? Tem muito material ainda com identificação apenas a nível de gênero, né? E o Fábio, nesse meio tempo, aposentou, e aí, obviamente, ele não parou de frequentar o ambiente de trabalho, mas deu uma reduzida grande, né? Então, não sei se nós teremos fôlego para incluir um segundo volume com o restante das espécies, né? Mas muito material ainda a ser explorado. Eu espero que consigam dar continuidade, que é uma contribuição importantíssima, né? E é natural também o Fábio dar uma desacelerada nesse pós-aposentadoria, porque não dá para levar o mesmo ritmo da academia, né? Bom, Vespasiano, continuando o nosso papo, eu gostaria que você falasse sobre a importância em si dessa publicação de vocês para a comunidade científica, para as comunidades dos municípios que vocês envolveram no projeto, que criaram essa demanda. Isso é importante, é onde o trabalho foi realizado, e para os orquidófilos, né, de maneira geral, e a sociedade, porque muita gente pode ter acesso ao livro sem necessariamente ser orquidófilo, então a sociedade como um todo se beneficia disso aí. Hoje é muito em moda a gente pensar em conservação de biodiversidade, vocês envolveram vários aspectos. Como é que você pode falar um pouco para a gente disso aí, da importância da publicação de vocês nesses aspectos? Pois bem, obviamente que para a comunidade científica isso é um fato, talvez com a relevância mais clara, né? Porque fica o registro das espécies nativas da região. Para a comunidade local, né, eu acho que a maior... Porque, assim, existem diferentes níveis de orquidófilos, né? Eu lembro que havia lá algumas pessoas que se destacavam lá na região porque buscavam identificar as espécies que cultivavam, né? Então, principalmente para essas pessoas, o livro ele vai contribuir demais. Então, a gente procurou registros fotográficos que facilitassem essa identificação, né? Porque, obviamente, quem apaixona por orquídea acaba se tornando um defensor. Então, o livro ele veio mais como uma ferramenta para melhorar, né, o conhecimento dessas pessoas mais diferenciadas, vamos dizer assim, né? Porque nem todo mundo tem esse zelo, mas pelo menos para esse grupo, eu acho que o livro ele entra como uma ferramenta extremamente importante no conhecimento dessas espécies e, obviamente, a propagação desse conhecimento aos demais cultivadores, né, de orquídeas, que é o que eu chamo, tem os orquidófilos, são aqueles que, além de apaixonado, buscam conhecer, e tem os cultivadores, né, que são os que mais me preocupam. Principalmente os que têm acesso aos locais de coleta, né? Porque ele cultiva, não sabe muito como fazer, o espécime morre, ele volta e coleta. Então, eu acho que para a comunidade, a formação, ou a contribuição na formação desses orquidófilos, eu acho que vai gerar um ganho ambiental, um ganho conservacionista bastante interessante. Bom, isso aí é importantíssimo hoje em dia, quando a gente trata de comunidades locais, né? Então, não é só pensar em extrair, tem que pensar de alguma forma em manter esses materiais ainda. Esses genótipos precisam estar guardados ou resguardados em algum local. E quanto mais informações, quanto mais consciência as comunidades tiverem disso, mais proteção a gente tem da nossa flora. Bom, Vespasiano, nem tudo são flores, né? Todo trabalho tem o seu lado bom, tem o seu auge, tem aquilo que nos dá maior satisfação, alegria. Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco também quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram para a realização desse trabalho, do projeto com as comunidades, da equipe imensa, que eu vi que vocês tiveram uma equipe imensa, muitas viagens de campo, muitas coletas, exaustivas horas de laboratório, etc. E é tudo uma cadeia.
Então, em si, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram para a realização desse trabalho de vocês aí ao longo desses anos, culminando com a publicação do livro? Rapaz, tem história demais, né? Mas, obviamente, como todo trabalho de campo, né? Eu diria que as chuvas, né? O Mato Grosso do Sul é uma região que chove demais. Então, a região de Chapadão do Sul tem média lá de 1.600, 1.800 milímetros ano, né? Então, muitas vezes nós fomos atropelados por verdadeiras tempestades no campo, né? Mas fazia parte. Agora, eu diria que a maior dificuldade foram os carrapatos. Chegar em casa com carrapato e tendo as crianças era um dos momentos mais complicados, né? Então, era a semana todinha procurando carrapato no... Catando o carrapato, literalmente. Exatamente. Então eu lembro muito bem da dificuldade dos carrapatos, mas assim, nós fizemos cerca de 83 expedições de coleta, né? Visitamos cerca de 50 propriedades, né? Teve propriedade que nós fomos 6 vezes, 7 vezes, e cada vez que a gente ia, encontrava um material diferente, né? Então, e era aos finais de semana, né? Então foi bom para conhecer a região. Lembro que à época nós fizemos um evento científico, o Orquinat, né, que foi um encontro de orquídeas nativas e adaptadas ao cerrado. Um evento bem legal, né, pensando naquele impacto na sociedade também, para que o projeto fosse conhecido. Mas, enfim, teve mais prazer do que dificuldade, né? Teve um apoio institucional à época da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, muito consistente, né? Então a gente tinha um veículo à disposição, mas houve dias em que o pneu do carro furava, houve dias de ficar atolado, teve de tudo, né? Os perrengues do campo, né? Quem trabalha no campo, a gente... Entrar em pântano para fazer coleta, de subir em árvores altíssimas, com aquele impacto da adrenalina, né? Um espécime que você não tinha coletado ainda, depois você parava, meu Deus do céu, o que eu acabei de fazer, né? Mas, enfim, foi muito prazeroso esse período de coleta. Uhum. Bom, e considerando aqui, né, a obra que vocês fizeram, voltando aqui o livrozinho para quem está nos assistindo, apesar do formato dele, você de fato considera que pode ser transformado esse material num manual de campo, num manual de bolso, para que a gente possa, quando esses gêneros e essas espécies ocorrerem, a gente está com ele em mãos e facilitar uma consulta rápida para a identificação das espécies? Pois é. Enquanto eu estava pensando, né, na ideia do livro, a ideia inicial que a gente fizesse pequenos volumes, realmente com tamanho de bolso, né, para facilitar esse acesso no campo. Mas aí depois a gente foi para uma construção mais prática, né, pensando mais na minha praticidade, porque aqui eu já estava envolto com pesquisa em fruticultura, e aí eu tinha que, né, ao mesmo tempo que desenvolvia as pesquisas e redação de trabalhos na fruticultura, casar com a escrita do livro. Então a gente acabou partindo para algo mais acadêmico, né, mas sem perder aquela ideia qual tipo de informação que a gente queria
inserir na obra, né? Uhum. E aí, no final, De cunho prático mesmo. Ficou, mas não ficou no tamanho que a gente desejava inicialmente, mas pelo menos as informações que a gente gostaria de colocar no livro, a gente conseguiu manter na ideia original. Que bom. Bom, vocês acreditam que com o resultado desse trabalho, de fato, o nível de conscientização das comunidades locais, das administrações públicas, das instituições de ensino e órgãos da região, abrangida em si pelos 5 municípios que vocês trabalharam, isso de alguma forma vai contribuir para a gestão desse importante recurso da flora orquidófila lá do Mato Grosso do Sul? No sentido de conservação de biodiversidade, no sentido de uso sustentável e geração de renda, isso pode dar uma contribuição efetiva nesses aspectos? Como é que os órgãos se relacionaram, as instituições se relacionaram com essas informações? Olha, Robério, esse pelo menos é o nosso intuito primeiro, né? Os desdobramentos dessa obra, o alcance dessa obra, só o tempo vai nos trazer essa resposta com propriedade, né? Mas o nosso desejo, inclusive nós enviamos lá para Chapadão do Sul, para os nossos parceiros, né, mais próximos, um exemplar do livro para cada um, para tentar facilitar ou encurtar esse objeto, né, de desejo inicial, que é da obra somar aos orquidófilos locais. Então, eu acho, pelo menos que não totalmente, né, porque aí é muito sonho, mas pensando no aspecto mais prático, eu acho que a obra vai sim ser um facilitador para a conservação dessas espécies, né? Nós temos lá hoje um pequeno exército de conservacionistas, né? E eu acho que essa obra vai sim alimentar essa chama e tornar o trabalho dessas formiguinhas, né, mais prazeroso e dotado de informação científica, né, dessas espécies. Eu mencionei isso porque o Mato Grosso, de forma geral, o nosso Mato Grosso do Sul, né, o centrão do Brasil, Cerrado, é um celeiro na produção de orquídeas. E muita coisa nativa, né? Os nobilhos da vida, valquirianas, menos valquiriana, nobilho especialmente, mas muita valquiria também, outras espécies também, e alcançam preços altíssimos no mercado, então, assim, de grande valorização, de forma, de cores. Então, hoje a gente ainda tem isso no meio da orquidofilia, essa região como sendo um grande centro de ocorrência dessas espécies nativas, ainda comercializadas, né? E de alguma forma, se constituiu isso um nicho muito importante na orquidofilia. Então, eu espero imensamente que uma informação dessa, esse grupo de informações, possam auxiliar nessa condução, nessa gestão dessa biodiversidade. Para que não ocorra como aconteceu em outras regiões também, a gente só extraiu, né, e acaba que algumas espécies estão sumindo dos seus habitats naturais. Isso. E, Vespasiano, aqueles que querem, de alguma forma, ter acesso a essas informações, conseguirem comprar o livrozinho aqui, né, ter esse material importantíssimo, como é que essas pessoas devem fazer para que eles tenham acesso e adquirirem o livro de vocês, seu e do Fábio? Roberto, nós estamos com alguns exemplares, né, impressos, né, da primeira leva de impressão. Então, os interessados podem fazer a solicitação por e-mail, né, nós estamos fazendo, por enquanto, a comercialização. Então, meu e-mail é vespasiano.paiva@univasf.edu.br.
O livro, ele custa R$ 140, já incluso a postagem, né? Então, a pessoa entra em contato e a gente passa os dados para depósito, né? E solicita, obviamente, o endereço e com esses dados a gente faz o envio do livro pelos correios. Uhum. Bom, então aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato diretamente com o Vespasiano, como informado, e adquirir o seu exemplar. Né? E sucesso no campo, sucesso aí com uma leitura. Eu fui agraciado com um volume espetacular, agradeço. Né? Já vi aqui muito boas as informações, descrições, fotografias elucidativas, isso é importante, então um material de excelente qualidade. Vespasiano, gostaria de conversar muito tempo sobre essa obra de vocês, né, mas a gente tem um tempo espremido, curto, e eu gostaria que você deixasse para a gente, para aqueles que nos assistem, né, a sua mensagem final desse nosso bate-papo, dessa oportunidade que você nos deu aí de lançar o seu livro aqui no nosso canal, de fazer parte dessa empreitada, dessa iniciativa sua e do Fábio. Bom, Roberto, reiterar os agradecimentos, né, pelo seu convite. Minha primeira experiência assim, com entrevista, né, nesse modelo canal YouTube, e confesso que está sendo uma experiência interessante, né? E a mensagem àqueles que amam as orquídeas é que busquem conhecimento para cuidar, né? Não ser um mero cultivador. Leiam a respeito, multiplique o seu material, né? Às vezes ocorre da gente perder algum espécime, né? Então ter sempre um outro material ali, principalmente se for nativa, né? Ter sempre um material à disposição para que não tenha que fazer uma nova coleta. Então, você entender o processo de multiplicação dessas espécies é importante, né? Fazer um backup, né? Fazer uma réplica aí, o material em vivo. Exato. Alguns espécimes vai ser um pouco mais complicado, né, do que outros, mas a curiosidade sendo alimentada por informação vai trazer muitos benefícios aos cultivadores, aos orquidófilos, que todos sejam soldados desse exército conservacionista, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí para o seu público, agradecer a atenção e dizer que nós estamos aqui à disposição. Que bom. Só por curiosidade, essa sua vanila aí veio do Mato Grosso ou ela é aquisição de algum outro local? É da sua época de orquidófilo também? Isso aqui é um dos remanescentes das matrizes que a gente tinha lá, né? Isso aqui foi um dos materiais que foi multiplicado, né? A vanila, ela tem essa facilidade, né, na multiplicação. Essa planta aqui, hoje, se for colocar de maneira linear, eu imagino que ela já deva ter aí próximo de uns 40 metros. Né? Então, é uma planta muito bonita, floresceu esse ano pela primeira vez, né? Eu cheguei até a mandar foto para você. Uhum. E é um dos cantinhos prediletos aqui na casa, né? É uma espécie de vanila baiana e coincidentemente ou não, se deu muito bem aqui, né? Em Petrolina. Uhum. E você continua cultivando outras espécies ou parou com a orquidofilia? Não, eu ainda tenho um pequeno número, né? As matrizes, né, lá de Mato Grosso do Sul, parte delas ficavam na minha casa, então tinha uma estufa para manutenção dessas matrizes, outras ficavam na universidade, né? As mais raras, as mais difíceis de coletar ficavam sob minha guarda em casa, né? Então
para que eu pudesse cuidar também nos finais de semana. E depois a gente iniciou o processo de multiplicação, como eu te falei, fizemos reintrodução de algumas espécies lá na região. E por curiosidade também, a avenida principal de Chapadão do Sul tem muitas palmeiras. E nós fizemos um projeto com a prefeitura, né, com Cirtopódium e com Catacetum, e colocamos em toda a extensão da avenida principal da cidade mudas doadas, né, produzidas por germinação de sementes em laboratório, foram doadas à prefeitura, e nós fomos pessoalmente colocar esse material nessas palmeiras da cidade. E creio que algumas devem ainda estar por lá. Que bom. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Grata satisfação de ter aí o amigo e irmão Vespasiano nos prestigiar com o lançamento do seu livro. Já está sendo comercializado, mas ele fez questão de abrir esse espaço para a gente divulgar também. E ao mesmo tempo aproveitar o conhecimento vespasiano, agradecer a obra que vocês fez aí com o Fábio, não somente vocês dois aqui de autoria, sim, mas toda uma equipe, como você coloca no seu livro, agradece às comunidades, os 5 municípios, a instituição, a Federal do Mato Grosso do Sul que apoiou, que deu o suporte, então isso é importantíssimo. E eu só imagino que a gente precisa, né, possa ter mais ações dessa natureza, ter mais contribuições para com as comunidades. É importante a conservação da biodiversidade, é importante esse trabalho, quando a gente pensa em médio e longo prazo, para que a gente mantenha esses espécimes nos seus habitats naturais, que a gente não corra risco de que, de alguma forma, seja a expansão agropecuária, de urbanização, de mineração, isso trague, isso venha simplesmente engolir esses habitats e a gente perca esses materiais. Então isso é louvável, isso é importante, só tenho a agradecer a vocês aí, a você especialmente por estar nos cedendo a honra, nos dando a honra desse momento. Pessoal, esse é o nosso momento de hoje. Agradeço a vocês mais uma vez, aqueles que nos seguem, continuem nos seguindo, continuem nos assistindo. Toda quinta-feira tem uma atividade, tem uma curiosidade como a de hoje. Aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que vem muita coisa boa aí, e compartilhe conosco essa grande jornada chamada de orquidofilia. Tchau, Vespasiano, tchau vocês, e obrigado por estarem comigo mais uma vez.